Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Larissa aqui de novo. E hoje a gente vai para uma aula de geometria, tá bom? Onde a gente vai tratar sobre a área de figuras planas, ok? Bom, gente, o que que é área, né? Coloquei aí o primeiro tópico para vocês. A área, ela é um conceito matemático que mede superfícies, ok? Por exemplo, qual é a área de um campo de futebol? Né? Nesse caso, a gente está querendo saber qual é a superfície, qual é a medida de toda a superfície de um campo de futebol, ok? Vou fazer um exemplo para vocês, olha, vamos supor que esse aqui seja o campo de futebol. Não sei desenhar muito bem não, gente. Acho que é assim, né? Aí tem o gol aqui. Qual é a área desse campo de futebol? A área é a superfície, ou seja, é tudo aqui dentro. A gente vai medir essa superfície inteira, ok? E hoje a gente vai estudar algumas áreas, né? Como calcular a área de algumas figuras planas. Lembrando que a unidade, né, de medida da área é sempre uma unidade ao quadrado, por exemplo, metros quadrados, centímetros quadrados, quilômetros quadrados e assim por diante, né? Por exemplo, um campo de futebol, a gente pode medir ele em metros quadrados, né? Vamos supor que esse campo aqui tenha, não sei, 20 por 10, né? Então, aqui tem 20 e aqui 10 metros, ok? Então, a gente pode medir ele em metros quadrados. Coisas menores, né? A gente pode medir em centímetros quadrados e medidas muito grandes, né? Campos enormes, por exemplo, de plantações, podem ser medidos em quilômetros quadrados. Na aula de hoje, a gente vai aprender a calcular através de fórmulas a área de triângulos, de quadrados e de retângulos, beleza? Vamos lá. Bom, primeiramente a gente vai ver a área de triângulos, ok? Como calcular a área de um triângulo? Bom, a gente já sabe que a área é uma medida de superfície, né? Então, no exemplo desse triângulo, para calcular a área deste triângulo, o que que a gente quer? A gente quer qual é toda essa superfície aqui, ok? Para calcular a área de um triângulo é bem simples e a gente vai usar sempre essa fórmula, tá bom? Lembrando dos elementos de um triângulo, a gente tem sempre aqui, ó, a base do triângulo, ok? Bem intuitivo a gente saber o que é base de alguma coisa, né? A base normalmente é o que está embaixo, o que sustenta, né? Aquilo. Então, nesse caso do triângulo, a base, a gente tem essa. E também nós temos a altura de um triângulo. O que seria a altura de um triângulo, né? É essa medida aqui que está representada em vermelho para vocês. E normalmente a gente vai representar a base pela letra B e a altura pela letra H. Por que H, gente? Bom, normalmente a gente já usa a letra A para representar a área. Então ficaria duas letras As na nossa fórmula. Então a gente usa sempre na matemática, vocês vão ver a altura representada pela letra H, ok? E a fórmula que a gente utiliza para calcular a área de um triângulo é essa daqui que vocês estão vendo destacada, tá bom? A área de um triângulo é calculada quando a gente multiplica a base pela altura, base vezes altura, e divide tudo por 2, ok? Então é importante vocês sempre lembrarem dessa fórmula, tá, gente? A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. E a gente vai fazer um exemplo agora para a gente utilizar essa fórmula para vocês aplicarem, né, esse conhecimento que a gente acabou de adquirir. Vamos lá. Qual a área de um triângulo de base igual a 6 centímetros e altura igual a 3 centímetros? Primeira coisa que eu aconselho vocês fazerem é anotar essas informações, ok? Olha só, a gente tem que a base é 6 centímetros, né? E a altura, 3 centímetros, ok? Quais informações a gente precisa para encontrar a área de um triângulo? A gente precisa da base e da altura, não é mesmo? Então, nesse problema, nós já temos essas duas informações, então a gente vai conseguir encontrar a área desse triângulo. Então, para isso, a gente utiliza a fórmula. Área é igual a base vezes altura dividido por 2, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Quem é a base, gente? É 6. Vezes, quem é a altura? 3. Tudo isso dividido por 2, tá bom? 6 vezes 3 é igual a 18, dividido
por 2, ok? Quanto que é 18 dividido por 2? É 9, ok? Então, nós encontramos que a área do nosso triângulo é igual a 9. Qual a unidade, gente, da área que a gente tinha visto lá em cima? Pode ser dada em metros quadrados, centímetros quadrados, quilômetros quadrados. Neste caso, a gente está utilizando a unidade de centímetros. Então, centímetros quadrados, ok? Então, é isso. Resolvemos o problema, encontramos a área do nosso triângulo. Bem simples, né, gente? Só aplicação de fórmula, ok? Então, é isso. Agora, a gente vai passar para a área do quadrado. Bom, pessoal, a área do quadrado eu acredito que é a área mais simples que a gente tem para se calcular, tá bom? É a fórmula mais simplesinha que a gente vai aprender aí. Bom, esse aqui é um quadrado, né, como vocês estão vendo, e assim como no triângulo, um quadrado tem a sua base e também tem a sua altura, ok? E ambos também são representados pela letra B e pela letra H, ok? Bom, gente, esse é bem simples. A área do quadrado, ela é dada só multiplicando-se a base pela altura. Base vezes altura, ok? Mas, como no quadrado, gente, todos os lados são iguais, não é mesmo? A característica do quadrado é de que todos os seus lados são iguais. Ou seja, a base é igual à altura, ok? Este lado é igual a esse lado. Então, como eu coloquei aqui, né? Lados iguais, a gente pode fazer L, que é um lado, vezes L, que é o outro lado, né? Ó, lado vezes lado, já que todos os lados são iguais, não tem por que eu ficar diferenciando base e altura, não é mesmo? Já que todas as medidas são iguais num quadrado, então a área a gente pode indicar como L vezes L. L vezes L nada mais é do que L ao quadrado, não é mesmo? Logo, para a gente calcular a área de um quadrado, é só você saber a medida de um dos lados, ok? Se você sabe que essa medida aqui é L, então você sabe que essa daqui também é L. Logo, L vezes L, ok? Lado vezes lado, que é lado ao quadrado. Beleza, gente? Vamos fazer um exemplo. Olha só o exemplo. Qual a área de um quadrado que possui o perímetro de 20 metros? Ok? Nesse caso, vou desenhar aqui também para vocês. Nós temos um quadrado e o perímetro dele é 20 metros. Gente, sempre anotem as informações que vocês têm no problema que ajuda vocês a fazerem o exercício, tá bom? Então, o perímetro é 20 metros. Se vocês lembrarem, gente, o que é o perímetro? É a soma de todos os lados, tá? De um polígono. O perímetro de qualquer figura geométrica é a soma dos seus lados. Então, nesse problema, a gente tem que a soma dos lados do quadrado é 20. Quantos lados tem um quadrado? 4, não é mesmo? Então, vamos supor aqui que a gente não sabe, né, quanto mede cada lado. Eu sei que a gente pode colocar ali uma letra para estar representando isso, ok? Então, para eu achar quanto vale cada lado, é só eu pegar o 20, que é a soma de todo mundo, e dividir por 4, não é mesmo? Então, o lado vai ser 20 dividido por 4, que é igual a 5 metros, ok? Então, nós temos que cada lado deste quadrado mede 5 metros. Como vocês podem ver aqui, ó. E se eu somar 5, 10, 15, 20, vai dar o nosso perímetro, ok? Agora, ele pede a área do quadrado, não é mesmo? Então, a gente já encontrou o lado. Qual é a fórmula da área do quadrado? L ao quadrado. Então, a área, quem é o L? 5. 5 ao quadrado. Então, a área deste quadrado é 25, qual é a unidade? Metros quadrados. Tranquilo, gente? Então, nesse problema, a gente teve que fazer, né, um passo antes. Por quê? Para encontrar a área de um quadrado, a gente precisa do valor do lado dele, ok? Então, a gente só tinha o perímetro. Mas, como num quadrado todos os lados são iguais,
Bastou a gente dividir por 4, encontrar o lado e depois elevar ele ao quadrado, como indica a fórmula, ok? Então, lembra disso. A área do quadrado é lado vezes lado. Bom, gente, por último, nós vamos estudar qual é a fórmula que calcula a área de um retângulo. Bom, gente, o retângulo também é muito simples, tá bom? Para a gente calcular a área de um retângulo, assim como a gente viu nos outros dois elementos que a gente tinha estudado, o triângulo e o quadrado, o retângulo, né, também tem base e também tem altura, ok? E para calcular a área de um retângulo, basta a gente multiplicar a base pela altura, ok? A área do retângulo é base vezes altura. E para isso a gente vai resolver um probleminha aqui, ó, bem simples também. Sabendo que a base de um retângulo mede 10 centímetros, então eu vou colocar essa informação aqui, ó. Base 10 centímetros. E que a sua área tem 20 centímetros quadrados, olha só, a área desse retângulo é de 20 centímetros quadrados. Ora, se vocês estão vendo, a gente já tem a área, né, do retângulo. O problema já está dando a área do retângulo pra gente. Mas vamos ver o que ele está pedindo pra gente calcular. Calcule a altura deste retângulo. Ou seja, nesse problema, a gente vai ter que, em vez de encontrar a área, encontrar a altura, beleza? Da mesma forma, a gente vai usar esta fórmula, tá bom, gente? Olha, eu vou anotar ela aqui. Ok? E aí, a gente vai substituir nessa fórmula os valores que nós temos. O A representa a área. Qual é a área, gente? Ó, A é igual a 20 centímetros quadrados. Então, no lugar do A, eu coloco 20, ok? B, quem é B? B é 10 centímetros quadrados. Então, no lugar do B, eu coloco 10. Vezes a altura, eu não sei quem é. Então, vou deixar aqui o Hzinho, beleza? Agora, prestem atenção, gente. Eu vou jogar esse 10 vezes H para este lado. E jogar esse 20 para o outro lado, tá bom? Olha só. Beleza? Gente, vocês reparam que 20 é igual a 10H, né? 10 vezes H. E aqui eu escrevi da mesma forma, 20 é igual a 10 vezes H, ok? Não tem nenhum problema você fazer isso, desde que você troque todo mundo, ok? Eu só tô reescrevendo de outra forma, mas eu não tô deixando de dizer a verdade aqui. 20 é igual a 10 vezes H. 10 vezes H é igual a 20. Eu só escrevi isso em outra ordem, beleza? Então, gente, o H é como se fosse o nosso X e a gente tem uma equação para resolver. Eu vou deixar o H sozinho, repetir o 20 e passar o 10 dividindo, né? Já que ele está multiplicando. Corto esse zero com esse zero, vou ficar com 2 sobre 1. Quanto que é 2 dividido por 1? 2. 2 o quê? Centímetros. Beleza? Então, encontramos a resposta do nosso problema. A altura do nosso retângulo é de 2 centímetros. Tranquilo, gente? Então é isso. A aula de hoje foi para a gente calcular a área de retângulos, quadrados e triângulos. Ok, gente? Tudo isso com base nas fórmulas que eu apresentei. Ok? Então é isso. Façam os exercícios que eu coloquei lá na atividade proposta e não deixem de estudar, tirarem as dúvidas também na nossa aula online lá no chat. Tchau, pessoal!